poderosa. Aleluia, Todos Jesus. continuam um brado de glória a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é teu nome, Foi Jesus. sugerido em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego. A forma como vou estar ministrando hoje é assim: vou fazer uma pequena introdução desse texto, depois vou estar falando do apóstolo Paulo, e vou tratar de poder demonstrar que só conhecimento sem maturidade não está certo. A gente tem que ter conhecimento e maturidade para poder ser de bênção na obra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Falando sobre o processo do apóstolo Paulo, porque é Deus, Jesus, que trabalha na vida dele para depois ser uma bênção na igreja. Amém? Aleluia, Jesus. Então, Glória a quando nós Deus. leemos Romanos capítulo 1, vamos entender que Paulo escreve esta epístola aos romanos para poder tratar de uma doutrina fundamental e extraordinária, que é a doutrina da justificação através da fé em Jesus Cristo. Então, quando ele escreve a comunidade cristã em Roma, ele trata de poder explicar que ninguém alcança a salvação se não é através da obra expiatória de Cristo na cruz. E ele se sente obrigado a escrever esta epístola, porque como em outras comunidades cristãs evangélicas, em outras comunidades evangélicas agora, e nas igrejas primitivas, existia muita falsa doutrina, tratando de poder contradizer o que os apóstolos já tinham ensinado. O outro principal motivo por qual Paulo escreve esta epístola aos romanos é de poder tratar de unir tanto aos judeus da linha helenística que haviam aprendido o grego e tinham nascido e crescido não em Jerusalém, em outros lugares, como também aos judeus nativos de Jerusalém e aos gentios, tratar de poder unir-los e dizer que já não existe mais barreira entre judeus e gentios, que todos são povo de Jesus Cristo. Aleluia. E formam a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Alguns Deus. estudiosos dizem que esta epístola aos romanos, Paulo escreveu já na última parte de sua terceira viagem missionária. Ele escreve esta epístola mais ou menos por os anos 57 depois de Cristo. Os irmãos sabem que naquele momento que o apóstolo Paulo ele está escrevendo esta epístola com a ajuda de alguns irmãos aí que o acompanhavam, ele escreve em um tempo onde a cultura greco-romana predominava em coração dos povos. Então, falar da cruz de Cristo não era fácil. Não era fácil. Por quê? Porque, embora os romanos dominavam com força e poder através dos exércitos, a cultura, a filosofia estava na mente das pessoas. Agora, falar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele tinha vindo à terra, padecer e morrer e depois ressuscitar no terceiro dia, não era tão fácil assim. Não era tão fácil. Porque na mentalidade grega não cabia aqui na cabeça pensar que o Filho de Deus, poderia ser morto, ser crucificado e mais ainda rejeitado pela sua própria criação. Mas complicava quando a pregação dizia assim: não só ele é Filho de Deus, mas também é Deus. Porque a mensagem era essa, né? Que Jesus Cristo é também Deus. Por que é Deus? Porque ele tinha poder para perdoar pecados, ele tinha poder para salvar, ele tinha poder para restaurar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, poderoso e fiel, Agora, as pessoas Jesus. naquela época se perguntavam: mas como é possível?
Se agora Ele é Deus e não tem poder para sair da cruz, como Ele vai ter poder para poder dar salvação a uma pessoa? Isso era a pergunta daquelas pessoas que eram dominadas por essa filosofia. Por isso que Paulo ele escreve: eu não me envergonho desse evangelho. Aleluia. Pregar a mensagem de salvação era pregar que Deus se fez homem e foi na cruz para poder levar os nossos pecados na cruz e para poder ressuscitar ao terceiro dia, para dar-nos vida eterna. Aleluia, Jesus. Dessa Glória classe a de evangelho, Deus. eu não me envergonho, porque é poder de Deus para a salvação. Aleluia. A todas as pessoas que acreditam nessa mensagem. Oh, glória. Bendito é teu nome, Jesus. Como se vai manifestar o poder de Deus através deste evangelho, desta forma de pregação? Vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, vamos colocar assim, adúltera, e mais, vamos colocar traficante, viciado em droga, uma pessoa que é rejeitada pela sociedade, mas um dia entra longe. E aí, nesse dia, prega nosso presidente, o pastor diz uma mensagem poderosa, que Jesus Cristo veio a morrer na cruz. Ouve essa mensagem e diz: eu quero mudar de vida. Aceita Jesus, ele é transformado, a vida dele é mudada. É nesse momento que o poder de Deus se manifesta através deste evangelho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não conseguem realizar o poder de Deus revelado através do evangelho. Conseguir, faz, oh glória. Bendito é o teu nome, Jesus. Paulo ele disse: eu não me envergonho não, porque é poder de Deus. Agora, vamos ver que Paulo não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que tinha conhecimentos extraordinários. Mas ele tinha que passar por um processo para ter atitudes que vão demonstrar maturidade e compromisso com o reino de Deus. Primeiro, antes do encontro na estrada de Damasco, vamos ver quem era Paulo. A primeira coisa que sabemos da formação de Paulo, antes do encontro na estrada de Damasco, é que ele mesmo foi educado dentro da fé judaica. Então, ele tinha doutrinas específicas. Ele sabia o que ele acreditava. Ele era formado na fé judaica. Os pais dele também eram da linha farisaica. Ele fala, né? Meus pais são da linha farisaica. Então, ele tinha crescido uma doutrina definida. Agora, ter muito conhecimento de tantas outras coisas, de ritos, né? de doutrina judaica, de costumes dos anciãos daquela época, bastava, era suficiente para ter atitudes que demonstram maturidade e compromisso com o reino de Deus? Não, senhores. Não. Ele tinha que passar por um processo. Agora, deixa eu fazer uma aplicação aqui. Nós temos que entrar em um processo para ser de bênção na igreja do Senhor. É verdade. Porque se nós colocamos assim, por exemplo, uma pessoa secular, né? Ou um doutor, ou um médico, e trazemos para o púlpito e decimos para ele assim: prega 20 minutos de Jesus. Ele não vai conseguir pregar. Nós conseguimos falar de Jesus porque nós entramos em este processo de transformação. Aleluia, Nós Jesus. conhecemos Jesus e temos que falar com prioridade. Por isso que o apóstolo Paulo ele tem que ser transformado em sua personalidade, em seu caráter, e ele tem que entender que a pregação se dá através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, A Jesus. segunda coisa que sabemos da formação de Paulo, antes do encontro na estrada de Damasco, é que o mesmo foi educado em Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade santa. Lá estava o templo, as leis, os cerimoniais, o sinédrio. Jerusalém era a cidade de doutores da lei. Foi lá em Jerusalém que Paulo se formou ou foi instruído
na escola de doutores da lei. A terceira coisa que sabemos da formação de Paulo, antes do encontro na estrada de Damasco, é que mesmo foi educado sobre a orientação do grande rabino Gamaliel, o maior e mais ilustre rabino da época, o célebre doutor da lei entre os judeus. Atos capítulo 5, verso 34 e capítulo 22, versículo 3. Um homem culto e um homem sábio. Por isso Paulo diz: eu fui instruído a los pies de Gamaliel. Por ter estudado los pies de Gamaliel, Paulo conhecia bem e de perto as tradições de seu povo. Ele conhecia todas essas coisas, as tradições do seu povo. Mas isso não era suficiente para trabalhar na obra de Deus. Amém, irmão? Tem que ter um crescimento espiritual. Aleluia. Quando nós vimos na igreja, nós temos que aprender uma coisa: que nós vemos à igreja para ser instruídos e capacitados por nossos líderes. No caso meu, eu me deleito quando eu ouço ministrar as ensinanças do pastor Disso, pastor Samuel, pastor Jacó, porque são pessoas que já têm uma vida, né, ministerial mais grande que a minha. E quando eu me sinto e ouço as pregações deles, eu vou aprender. Aleluia. Porque alguma pessoa que está crescendo ministerialmente também precisa de mim. Eu tenho que ter uma palavra para essa pessoa, para que ela também possa crescer ministerialmente. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu preciso do pastor, o pastor precisa de mim. Então, igreja, a comunidade cristã, serve para isso. Para nós comer todos os dias comida espiritual, louvores espirituais. Aleluia, para Jesus. eu poder trabalhar e servir na obra do Senhor com atitudes que vão demonstrar compromisso com o reino de Deus. Aleluia. Então, nosso compromisso é com o reino de Deus. Paulo tinha conhecimento, ele conhecia, mas ainda ele não tinha experimentado um crescimento espiritual de parte de Deus. Agora, Paulo dominava grande desenvoltura e conhecimento da lei. Atos capítulo 23, versículo 3. E as opiniões mais importantes de los grandes rabinos de sua época. Tanto assim é que em Gálatas capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: e na minha nação ele excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremadamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, Paulo era uma pessoa capacitada com um coeficiente intelectual extraordinário. Tanto assim que ele se destacava com as pessoas, com os jovens de sua idade, em sabedoria e em conhecimento. Oh, glória! Porque, irmão, quando Deus chama, não só Deus vai chamar, eu já ouvi, né, que Deus chama os descapacitados e tal. Na verdade, Deus chama as pessoas que querem ter um compromisso sério com Deus. Aleluia, Jesus. E a igreja, dentro da igreja, também temos pessoas capacitadas e também temos pessoas cultas, inteligentes, que antigamente pensava que a maior parte das pessoas que formam a comunidade cristã eram pessoas que não tinham conhecimento, não sabiam ler, pessoas ignorantes. E não é assim. Em toda a história bíblica, nós vamos ver que viram diferentes classes de pessoas. Mas todas as pessoas tinham um propósito definido. E Paulo tinha conhecimento. E aí Deus disse assim, Jesus disse assim: eu preciso que este evangelho seja proclamado perante reis, perante governadores, e eu vou levantar, vou salvar, vou transformar a uma pessoa que tenha capacidade
para poder falar perante deles. É por isso que temos pessoas em todos os lugares. Amém ou não? Aleluia. Aleluia, Temos pessoas no Jesus. Senado, na presidência, temos diferentes lugares para que estas pessoas sejam instrumentos poderosos na mão de Deus para o anunciamento do Evangelho. Aleluia, Jesus.